Olá, meus caros amigos, fala-vos Ricardo. Já faz algum tempo que eu não faço nenhum vídeo, mas vou agora fazer relativamente a um dos filmes mais emblemáticos, quer da carreira do Steven Spielberg, quer mesmo da história do cinema, que é a Lista de Schindler. Eu confesso que sou um bocadinho completista e gosto de ter, principalmente dos filmes ou das séries ou das sagas que me são mais queridas, gosto muito de ter múltiplas edições desse mesmo filme. Acontece que a Lista de Schindler não é a exceção. Nós tivemos direito cá em Portugal duas edições muito boas em DVD. Tivemos internacionalmente, saiu uma edição que eu vos vou mostrar, que é uma edição americana, simplesmente espetacular, e finalmente um dos últimos lançamentos em Blu-ray foi precisamente da Lista de Schindler, que seria talvez um dos últimos filmes, ou um dos poucos filmes que faltavam serem lançados em formato de alta definição e que finalmente aconteceu há muito pouco tempo. Eu iria então fazer uma pequena review sobre as várias edições que tenho e começaria por o nosso Digipack, que saiu já há cerca de 10 anos. Como podem inclusive aqui no selo ver-se que é uma edição, um lançamento de 2003. Era um Digipack esse que vinha depois aqui com os filmes em dois discos, com o filme em dois discos, disco 1 e o disco 2 com extras. Esta edição efetivamente foi uma edição para a época em que foi lançada, em que ainda não havia muito o espírito de colecionismo e o cuidado muitas vezes das editoras em lançarem edições de colecionador. Foi efetivamente uma edição cá em Portugal que teve bastante êxito, e hoje é um Digipack que não é muito fácil já de se encontrar. Entretanto, saiu esta sim, a edição uma edição limitada. Nessa mesma altura, esta edição limitada que eu adquiri recentemente ao nosso amigo João, era uma edição que eu não tinha, e aproveitei efetivamente o facto de ele estar a vendê-la para comprar. Esta edição nacional é uma edição que contém na mesma o Digipack que vos mostrei anteriormente. Vem com um certificado de autenticidade, vem com um livro de capa dura com imagens do filme. Pode-se ver aqui. É um livro essencialmente fotográfico, a preto e branco, fotografias a preto e branco do filme, mas fotografias muito poderosas. Um Cinetype, ou Film Cell, como queiram chamar.
e ainda a banda sonora do filme. Esta foi efetivamente uma edição de luxo que saiu na altura em Portugal e que ainda hoje podemos considerar como a referência absoluta deste filme a nível de DVD. Ela por trás não tem, é toda negra. Uma box efetivamente muito bonita. Este filme, em questões mais técnicas, posso vos dizer que sofria um pouco do problema de todas as edições da Universal lançadas cá em Portugal, e que eu já fiz referência noutros filmes anteriormente, também da Universal, que era o facto de como os filmes eram lançados para o mercado ibérico, para a Espanha e para Portugal, eram os mesmos discos utilizados. Nós quase sempre ficávamos, em termos sonoros, não ficávamos com o melhor formato sonoro. O espanhol vinha com o DTS, como se pode ver aqui, e nós, o inglês, que é normalmente o que nós utilizamos para visualizar os filmes, vinha num simples Dolby Digital 5.1. Como tal, era o pequeno senão desta edição, o facto do formato sonoro não ser o mais interessante, e estando limitado ao Dolby Digital 5.1. Depois, nos Estados Unidos brindaram-nos com uma edição brutal e soberba, que é esta Schindler's List, não é? Em que era uma edição verdadeiramente fantástica. É uma edição que é americana, que tem logicamente que é um DVD Zona 1, portanto só é lido por leitores que multirregiões, mas era uma edição, vejam o acabamento desta edição, com aqui a lista com os nomes dos judeus, e que efetivamente é uma edição que, em termos estéticos, penso que é talvez das edições mais bonitas que eu tenha em DVD, e relativamente a este filme é claramente a edição mais apelativa. Temos aqui esta caixa em que vem depois o livro. O livro não, desculpem, vem aqui o Digipack com o DVD e também com a banda sonora. Nesta situação já o problema do DTS, o formato DTS, já não é problemático, porque aqui o DTS é efetivamente na versão original. As legendas deste filme vêm com legendas em espanhol, francês, e, salvo erro, inglês. Também vem com legendas em inglês. Temos aqui também um certificado de autenticidade. E um pequeno booklet sem grande importância.
mas um acabamento fenomenal desta edição, com um livro, o mesmo livro que saiu na nossa edição especial. E também com direito a um Senitype. Basicamente é uma edição que é muito próxima daquela edição de colecionador que saiu limitada cá em Portugal, mas efetivamente o acabamento, eu penso que isto é plexiglass, acho que é este o termo que se chama, é um acabamento que realmente fica muito acima daquilo que é a simples caixa de cartão. Depois, e ao fim de tantos anos à espera, conseguimos finalmente ter a lista de Schindler em Blu-ray, adquirida em grupo através do fórum Gato Malhado, e desde já um agradecimento à Marta, que é a grande impulsionadora destas compras em grupo, e que justifica esta compra, a edição espanhola, porque esta edição é rigorosamente igual à nossa, que saiu cá em Portugal, mas com uma diferença de preço considerável, pois a nossa edição está a cerca de 60 euros e esta edição ficou com portes, ficou por cerca de 40 euros. Portanto, podemos ver, isto é um digibook, muito bem feito, muito bem conseguido. Aqui com o Blu-ray do filme, o bónus disco em DVD e uma digital copy, e depois temos direito, isto é um pequeno booklet, temos aqui vários postais com o nome dos atores e o nome das personagens. O booklet está todo em inglês e ainda temos direito a um póster muito bonito, muito bem feito. A edição em Blu-ray veio, como disse anteriormente, no nosso caso em Portugal, que gostamos de ver e de ouvir as obras na sua versão original, veio colmatar o problema do formato sonoro, pois nós no Blu-ray temos direito a um áudio em inglês, em DTS Master Audio, o que temos o melhor formato possível, o formato de alta definição,
em inglês. E como tal, estamos servidos com o melhor formato sonoro. Pois, penso que é tudo. Espero que tenham gostado desta pequena revisão que foi feita às várias edições de um dos maiores, e como disse logo no início, dos melhores e dos filmes mais importantes da história do cinema, e que de alguma forma veio dar alguma credibilidade a Steven Spielberg, quando depois muitos achavam que ele não era capaz de realizar um filme com este tão poderoso, com um drama tão poderoso como este. Eu em breve voltarei com mais alguns vídeos, e irei fazer também um update de algumas edições que comprei recentemente, e até uma próxima. Obrigado.